Eu quero ainda destacar que o PL 316 de 2013, de minha autoria, que trata do registro de marcas e patente, é o assunto de uma fala que eu considero importante e que hoje todos os setores, tanto do micro, do pequeno, do médio empresário, defendem esse projeto. É um projeto que tem o apoio, claro, porque vai gerar emprego por parte dos trabalhadores. Mas o PLS 316, repito, que trata de marcas e patentes, tem o apoio, inclusive, do empresariado nacional. Nesse projeto, eu proponho que o exame e a concessão de pedido de marcas e patentes seja concluído, nos casos gerais, num prazo máximo de 180 dias. Hoje chega a demorar 5 anos, senador Flecha Ribeiro. O texto está tramitando em caráter terminativo na Comissão de Ciência e Tecnologia, com o relatório favorável do senador Luiz Henrique. Os brasileiros estão um pouco tomando consciência da crescente importância que o desenvolvimento da assim chamada economia de inovação representa para o desempenho da economia nacional. Nas economias mais desenvolvidas, é cada vez menor a participação das formas tradicionais de geração de riqueza. Isso quer dizer, a despeito das dificuldades que ainda há para contabilizar sua participação e o seu impacto no conjunto da economia. A ciência, a tecnologia e a inovação deixaram de ser fenômenos periféricos da formação do PIB para ocupar o centro das preocupações de caráter estratégico nessas nações. Com isso, todo um conjunto de políticas públicas vem ganhando importância cada vez maior, sendo possível citar de modo especial as que articulam temas relativos ao Sistema Nacional de Propriedade Industrial, ao incentivo à cooperação entre a academia e o setor produtivo, e as que delineam a própria política industrial. Um dos principais indicadores da situação de determinado país quanto ao nível de desenvolvimento de sua cultura de inovação é dado pela quantidade de patentes e marcas registradas. E a análise dessa situação no Brasil não nos traz as boas notícias, e sim más notícias. Entre as boas, temos só que, segundo estudo recente divulgado por Thomson Reuters, empresa multinacional provedora de dados do setor de negócios, o número de patentes registradas em nosso país cresceu 64% entre 2001 e 2010. Para conferir a comparabilidade a esse desempenho, posso agregar que, nesse mesmo período, a Europa e o Japão registraram um declínio de 30% a 25% nesse indicador. Trata-se, portanto, de um desempenho promissor no que diz respeito à tendência de crescimento dos registros de patente em relação a dois dos gigantes mundiais do setor tecnológico. Tão importante quanto isso, o perfil dos pedidos inverteu-se completamente entre nós, sendo que, no início do período do estudo, 2/3 dos pedidos eram feitos por estrangeiros, enquanto agora o percentual semelhante representa o montante de pedidos feitos por brasileiros. Mas o desempenho brasileiro, embora venha melhorando, como se vê pelos dados que apresentei, ainda opera numa escala extremamente reduzida, se comparando com os padrões do mercado internacional. Pois vejamos, no Brasil foram feitos na década passada cerca de 130 mil pedidos de registros, computadores conforme o critério de WVPI, um índice mundialmente aceito para a mensuração de patente. Enquanto isso, todavia, na China, que superou recentemente os Estados Unidos e o Japão na contabilidade e inovação, a quantidade de pedidos de patente superou a casa de 3 milhões. Nós, 130 mil. Na China, 3 milhões. Trata-se, evidentemente, de uma diferença muito significativa, que nos desafia a imaginar como poderemos nós, no Senado, apoiar concretamente o esforço nacional de inovação e assim ajudar a provocar uma melhora de peso ainda maior no desempenho do nosso país. O próprio relatório Thomson constatou que o Brasil, país que nesse momento acelera o ritmo dos pedidos depositados, demonstrando ser um dos canteiros férteis da inovação ao redor do mundo, lida com um problema crônico alojado no coração mesmo do processo de marcas e patentes. A lentidão do INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, na conclusão dos pedidos de registro, infelizmente,
é conhecido por todos. Essa morosidade atravanca o desenvolvimento e deixa desiludidos aqueles que querem investir, gerar emprego e riqueza no nosso país. Segundo os responsáveis pelo levantamento que consultei, o INPE tinha em 2012 cerca de 150 mil pedidos acumulados, não sendo incomum que a aprovação de algum desses tomasse 8 ou mesmo 10 anos para dizer se aprova ou não aprova. Os dados interessantes constam no livro ainda Basta de Histórias, do jornalista argentino Andrés Oppenheim, considerado o maior respeitado colunista nos assuntos latino-americanos na imprensa norte-americana. Segundo ele faz uma indagação por que o Brasil libera 100 patentes por ano e a Coreia do Sul libera 8.800 patentes por ano. Senhor presidente, realmente é de pensar. Enquanto isso, nos países ricos, a média de espera é de 3 anos. Essa situação vem, inclusive, constituindo entrave aos investimentos estrangeiros em nosso país, uma vez que tal lentidão, que pode demorar 10 anos, prejudica o retorno financeiro dos projetos por perda de receita, ainda contamina a segurança da propriedade industrial, garantida em última instância somente pela concessão da patente. É fato, contudo, que a demora no caso do Brasil vem melhorando, tendo caído de 7 para menos de 6 anos no período abrangido pelo estudo. Mas ainda é bastante demorado. Repito, há casos que demoram 10 anos. Em Taiwan, por exemplo, o prazo médio é de cerca de 36 meses para patentes industriais em geral, sendo da ordem de 1 ano apenas, no caso, as relativas a design ou a marca mais desconhecida. Os Estados Unidos, o Reino Unido e o Japão demandam cerca de 3 anos para a concessão. No registro final da patente e marcas, havendo um sistema abreviado nesse país que ajuda a reduzir o prazo de concessão, em alguns casos pré-definidos, para menos de 1 ano. Tempo similar é praticado em nossa vizinhança. Chile, México registra, conforme a informação colhida junto aos órgãos de divulgação, um prazo um pouco maior, chegando no máximo a 5 anos. Motivado por esse estado de coisas, senhoras e senhores, apresentei o projeto 316 de 2013. Nele proponho que o exame e a concessão do pedido de patente e marca seja concluído, nos casos gerais, um prazo máximo de 180 dias. Proponho ainda que as informações adicionalmente solicitadas ao requerente sejam formalizadas num prazo de 90 dias, passando a contagem do limite estabelecido para a concessão a contar, nesses casos, da data do atendimento. Essa medida, senhores e senhoras, não constitui absolutamente uma crítica à atuação do INPE. Não é meu objetivo vir aqui simplesmente criticar o INPE. Muito ao contrário. Tem informação de que aquele órgão vem fazendo um grande esforço para reduzir os prazos de atendimento dos pedidos que lhes são metidos, automatizando seus processos, encaminhando ações para contornar seus gargalos operacionais, notadamente no que se refere à quantidade de pessoal alocado no exame de pedidos. Quero, assim, apoiar esse esforço no que couber na ação parlamentar, por isso apresentei esse projeto. Entendo que o Congresso Nacional, ao convalidar essa iniciativa, está dando ao Executivo um sinal claro da importância que o Legislativo vota a inovação tecnológica e, nessa linha, da relevância de que sejam disponibilizados os recursos necessários ao bom desempenho dos órgãos críticos para a economia da inovação, entre os quais se destaca o INPE. Certo da importância dessa medida para a superação de um dos grandes gargalos que hoje se colocam ante as perspectivas de superação do atraso nacional no que diz respeito à cultura da inovação, peço o apoio de todos para a aprovação deste importante projeto. Repito, e aqui eu termino, estou certo que se o Congresso apoiar a aprovação do PL 316 de 2013, estarão os membros dessa Casa ajudando a encaminhar uma mudança realmente crítica, produtiva, para a futura prosperidade do Brasil e de todos os brasileiros. Agradeço, senhor presidente, agradeço pela tolerância, mas era muito importante que eu fizesse na íntegra esse pronunciamento.